É isso aí, galera. Beleza? Estamos aqui mais uma vez para nossa videoaula, beleza? Hoje o tema vai ser totalitarismo, um tema aí bastante atual, não só na história brasileira, mas no mundo. Por quê? Cara, o totalitarismo ele não está preso ao passado, entendeu? Como as outras matérias de história propriamente dita. Beleza? O totalitarismo é uma matéria muito presente. Tá? Ele é como se fosse o fantasma do passado que vive assombrando a população mundial, os seres humanos. Então a gente estuda essa parte da história principalmente, tá, para evitar que esse fantasma volte a assombrar os nossos dias, beleza? Então, afinal de contas, o que é o totalitarismo? O totalitarismo ele possui algumas características. E quais seriam essas características? Primeira coisa, ele é um Estado interventor. A gente aí, a matéria que a gente já está trabalhando, esse naco da história, esse pedaço da história, é justamente durante a crise de 29, beleza? Então, durante a crise de 29, nós temos aí a crise do capitalismo liberal. O liberalismo ele está no seu declínio, ele está agonizando, ele está moribundo, ele está morrendo mesmo, tá? Então, nós temos alto índice de desemprego, fome, a inflação lá em cima, ou seja, a crise econômica é gritante. E qual é a alternativa que se tinha na época? O comunismo. Não existia outro, não existia. O capitalismo está em crise e a única política econômica que existia na época era o comunismo, o stalinismo, para ser mais exato. Beleza? A União Soviética sobrevive à crise de 29, tirando ondas de patrão. Por quê? Não porque é comunista, nossa, o professor, ele é comunista, nada a ver. Tá? E a União Soviética ela está aí em franco desenvolvimento simplesmente por causa do cordão sanitário. Ou seja, por ser comunista, nenhum país capitalista queria fazer comércio com a União Soviética. Só você pegar aí a videoaula de Revolução Russa para você relembrar. Então, a União Soviética está isolada. Crise 29 não sofreu efeito nenhum. É os Estados Unidos que sofrem a crise e ocorre o efeito dominó em todos os países que têm alguma relação econômica com os Estados Unidos. Portanto, todos, direto ou indiretamente. A União Soviética é a única que sobrevive a isso porque ela não tem nenhum contato com o país capitalista, porque os países capitalistas se negaram a fazer comércio com ela. Beleza? Então, a alternativa era essa. A população pobre, ela começa então a ficar enamorada desse comunismo, beleza? Aí começa a pipocar vários partidos comunistas pelo mundo. Já existiam os partidos comunistas, só que agora eles ganham popularidade, começam a crescer esses partidos pelo mundo, beleza? A galera mais elitizada, os ricos, os empresários, os latifundiários, eles começam a ficar assustados com isso. E a grande parcela da classe média também. Beleza? Começa a ficar assustado. Não quer esse comunismo, mas também o liberalismo econômico não serve mais. Então a gente precisa colocar alguma outra coisa no lugar. Os Estados Unidos, ele criou o New Deal, que é outra videoaula aí que você pode dar uma olhadinha aí. Beleza? Só você pegar aí e puxar o New Deal. Os Estados Unidos faz o New Deal. E a Europa? A Europa cria o totalitarismo. Beleza? Esse é o tema que a gente trabalha. Então tá. Quais são as características? Primeiro ponto, o Estado interventor, ou seja, o Estado, o governo vai intervir nas relações econômicas, beleza? Criando leis, intervindo mesmo, beleza? Segundo ponto é como o Estado totalitário se autodenomina. Ele se autodenomina como regime popular democrático. Então, esse líder totalitário, esse líder fascista, que é outro nome dessa matéria, o fascismo, beleza? Ele se autodenomina o porta-voz do povo. Eu não estou fazendo nada, eu só estou seguindo o que o povo quer, beleza? Então ele se autoproclama popular, beleza? Então ele é um regime de consenso, no qual a população ela começa a abrir mão desses direitos, seguindo a lábia desse líder, desse governante. Beleza? Então, ele se autoproclama um líder popular, beleza? Não existe democracia. Esse é o ponto principal, pois
tudo começa a ser concentrado na mão desse líder. Por isso que fala estado totalitário. O governante, ele tem poder total, beleza? Então, não existe democracia. Pode ter 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário? Pode ter, desde que o legislativo e o judiciário vá lá pedir benção para ele. Tem que ir lá, benção padrinho, igual o poderoso chefão. Você tem que ser subordinado ao executivo, beleza? Pois o executivo possui poder total, tranquilo? Pode ter eleições? Pode ter eleições. Só que essas eleições são fraudulentas, beleza? Por exemplo, eleições de um único candidato. Né? Eleições presidenciais. Quantos candidatos? Um, que é o líder. Teve eleição. Beleza? Pode ter, como pode simplesmente não ter. Beleza? Então a gente vai trabalhar aí, por exemplo, a Itália teve eleição. Quantos candidatos? Um. A Alemanha teve um candidato. Mas eleição, foi eleito. Beleza? Então, então não existe democracia. Se não existe democracia, também não existe direito. Beleza? Então os direitos, eles são detonados. Direito à liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade política, beleza? Então elas são cerceadas. Ele começa a cortar os direitos devagar. Ao longo do tempo ele vai lá, é igual a brincadeira do sapo. Se você pegar o sapo e colocar numa panela de água fervendo, ele pula rápido. Mas o que você faz? Você pega o sapo, coloca uma panela na água fria e bota no fogo e liga o fogo. A água vai esquentando, o sapo não percebe e morre cozido, porque ele é sangue frio. É a mesma coisa que acontece aqui. Os direitos vão sendo cortados gradualmente e quando a população percebe, ela não tem direito algum. Beleza? Como, por exemplo, aqui, liberdade política. Por quê? Liberdade de expressão e liberdade de religião também. Esses 3 pontos a gente pode falar em um único ponto. Que ponto é esse? A ideologia dominante no Estado totalitário é do líder. Ou seja, o que o líder pensa é a realidade. Então, se o líder, por exemplo, diz que é proibido menores de 15 anos de assistir televisão, é lei, ele vai lá e escreve e acabou, não interessa. Mas se o pai quiser autorizar? O governo tem poder total, ele vai intervir, inclusive, na educação dos filhos. Beleza? Então, o que o líder pensa é a verdade absoluta. Então, se o líder pensa que se o partido X é um partido criminoso, aquele partido deve ser extinto. Se aquele líder acreditar que um casamento entre idades diferentes, o homem ser mais velho que a mulher 10 anos, se o líder considerar isso um crime, vai ser. Ou seja, o que o líder pensar é a realidade, é a verdade e acabou. Beleza? E para a galera que pensa contrário a ele, perseguição, prisão, torturas, beleza? De expurgos, beleza? Tranquilo? Agora, como que ele passa a fazer isso? Ele passa a fazer isso com o uso das forças armadas. No Estado totalitário, as forças armadas, elas são largamente exploradas, eles são usados a todo momento. Então, se for para fazer uma limpeza de rua, Forças Armadas. Se for para fazer segurança da nação, Forças Armadas. As Forças Armadas, elas são super exaltadas, superestimadas. Beleza? Para quê? 2 pontos. Primeira coisa, manter a população na linha do líder. Fazer o que o líder quer. Beleza? Segundo ponto, nacionalismo exacerbado, que é uma outra característica do Estado totalitário. Um governo totalitário, ele é ultranacionalista. Palavras, ultranacionalista. Nada contra você ser nacionalista, você ter orgulho da sua pátria. Só que no Estado totalitário, esse orgulho ele é exaltado, ele serve para justificar certos atos violentos. Então, por exemplo, a gente vai, deixa eu ver aqui, os vascaínos, né? Desculpa a galera vascaína aí. Não, mas o Vasco da Gama, ele está limitando o crescimento da nação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos matar todos os vascaínos, beleza?
Pode ser simplesmente, obviamente, a culpa do crescimento da nação não é culpa do Vasco da Gama, beleza? Mas o líder necessita do estádio São Januário ser destruído para no lugar ali construir, sei lá, uma escola para ele. Ele vai lá, coloca a culpa da nação, do falta do crescimento da nação no Vasco da Gama, matam todos os vascaínos e confisca o São Januário, beleza? Tranquilo? Aí ele usa a nação, né? Não, nós estamos fazendo isso para o crescimento da nação. Ele utiliza isso para esses atos violentos. E isso é ultranacionalismo, beleza? Não confunde nacionalismo com ultranacionalismo, beleza? Então, as Forças Armadas, elas são usadas também para busca de guerra. Então, nessa visão ultranacionalista, esse país totalitário, ele busca encher a moral do Exército e da Marinha, das Forças Armadas em si, para guerrear, para entrar em guerra com outros países, a fim de aumentar a riqueza da nação. Beleza? Tranquilo? Outra característica do totalitarismo é ódio ao comunismo. Ocorreu aí uma onda dizendo que o fascismo é de esquerda. Galera, não viaje na maionese, beleza? O fascismo, o totalitarismo é de direita, pois ele tem ódio ao comunismo. Qualquer partido fascista, ele tem ódio ao comunismo. Eu falo comunismo tá bom, tem que morrer, que o comunismo não serve para nada. Isso é um estado totalitário, beleza? Já é uma característica do fascismo. Tá? Ódio ao comunismo, beleza? Outra característica do Estado totalitário, militarismo, obviamente, conforme eu já comentei com vocês, né? As Forças Armadas são extremamente exaltadas, beleza? A censura também, a imprensa e educação é largamente atacada no Estado totalitário, pois a educação e a imprensa, ela serve para criar um espírito crítico na população. Então, por exemplo, como que eu vou crescer intelectualmente? Como que eu não me torno uma pessoa cega, beleza? Igual uma mula que fica com aquele freio de burro, né? Porque eu fico assim e sou conduzido para onde o carroceiro me levar. A minha visão de mundo, o meu conhecimento do mundo, tá? Como que eu vou criar esse conhecimento de mundo? Eu vou criar esse conhecimento de mundo com informações, tá? Então, essas informações chegam à minha pessoa através de jornais, através de livros, beleza? Através de televisão, tá? Através de roda de amigos, na escola com os professores, beleza? Com livros didáticos. Então, eu recebo essa vasta gama de conhecimento. E essa gama de conhecimento cria aquele espírito crítico que eu tenho, beleza? Lembrando, o iluminismo, por exemplo, outra videoaula, se vocês quiserem ir lá olhar, beleza? No iluminismo diz que os seres humanos são seres racionais. E esse ser racional significa o quê? Significa que nós devemos seguir a razão. Essa razão é crítica. Então, o que o Estado totalitário faz? Nós devemos atacar essa criticidade, ou seja, nós devemos destruir a escola e nós devemos destruir os meios de comunicação. A escola e os meios de comunicação devem ser usados para o Estado, ou seja, a escola deve ensinar que o líder é uma pessoa boazinha, que é uma pessoa que está lá para proteger a nação, que nós devemos obedecer aquele líder, beleza? Os meios de comunicação devem apresentar apenas informações que vai exaltar o governo. Nenhum tipo de informação deve ser passada a forma de apontar uma crítica ao governo, como o caso aí, já que a gente está falando de censura, o caso brasileiro, o mais famoso que nós temos é durante a ditadura militar, em que as pessoas falam que na ditadura não tinha corrupção. Claro, não tinha censura. Como que vai falar, como que o jornalista vai falar que se ele falar que a ditadura desviava dinheiro público, ele era preso. Então, obviamente, não ia ter. Entende? Então, a censura também é um grande veículo a ser utilizado durante o governo totalitário. O último ponto que eu quero falar com vocês de características do governo totalitário é o corporativismo. O que é o corporativismo?
beleza? O corporativismo é o desmanche do individualismo. Ou seja, o caso brasileiro, de novo, né? Óbvio, né? Nós somos brasileiros, então é muito mais fácil a gente falar sobre isso. O que é o corporativismo? Destruir a pessoa individual para criar a pessoa de corpo. No meu caso, destruir o João Paulo e criar o professor, que faz parte de uma classe, professores. Então, eu devo abrir mão da minha individualidade, das minhas necessidades, para as necessidades da nação. Entende? Seria mais ou menos, vamos trabalhar o português, a palavra em si, corporativismo, lembra corpo, no qual a nação é como se fosse um corpo humano. O corpo humano é formado por células, né? A nação formada por trabalhadores. Então, se no nosso corpo uma célula não estiver funcionando de forma plena, o que nós temos que fazer? Nós devemos retirar aquela célula, câncer. Beleza? Na nação, aquele grupo de trabalhadores não está trabalhando em prol da nação. O que nós devemos fazer? Destruir. Tranquilo? Então, como que funciona o corporativismo? O trabalhador, ele abre mão da sua individualidade para a nação. Então, eu, por exemplo, aí vamos um exemplo prático, eu, trabalhador, professor, abriria a mão, por exemplo, do meu salário mínimo, porque o Brasil necessita. Entende? E eu vou abrir mão do meu salário, eu vou abrir mão das minhas férias, entendeu? Então, eu vou abrir mão dos meus direitos. Aí começa o fim da democracia, a instauração da ditadura. Tranquilo? Quando a gente vai abrir mão dos nossos direitos, pouco a pouco, ele não abre mão, ele não pede para você abrir mão de todos os direitos. Primeiro ele abre mão de um, depois ele abre de outro. Ele vai entranhando na política da determinada nação. Quando percebe, já era. Tranquilo? Show de bola? Quem era o povo durante a parte, né, histórica que a gente está trabalhando? Quem era a galera que apoiou a ascensão do totalitarismo lá na Europa? Beleza? Nós tínhamos aí os industriais, tá? Também pode-se, em vestibular, pode falar burguesia, beleza? Os donos das fábricas, das empresas, os grandes proprietários rurais ou latifundiários, beleza? Os banqueiros, burguesia também, tranquilo? Aí tem a Igreja Católica, a Igreja Evangélica apoiou o totalitarismo, simples. Essa é simples. Por que, afinal de contas? Aqui ninguém, nós somos, eu sou historiador, não estou aqui para ficar criticando ninguém, a gente está aqui para entender. Então, por que a Igreja Católica apoiou a ascensão de Hitler e a ascensão de Mussolini na Itália? Simples. Qual era a alternativa? O comunismo. Qual era a visão do comunismo para a religião? Não deve ter religião. Simples. Se você é um padre, você vai apoiar a ascensão de um grupo político que é contrário à religião? Não tem como. Beleza? O stalinismo, ele era contrário a qualquer tipo de religião. Simples. Tranquilo nisso? O stalinismo. Não confunda os partidos políticos que nós temos hoje, que aí é outra viagem, é outra história. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Além disso, nós temos a classe média que apoia a ascensão desse totalitarismo e vários grupos desempregados. Obviamente, os caras estão desempregados, então estão desesperados. Nós precisamos de comida. Então, eu abro mão do meu direito para conseguir salário, para conseguir algum sustento. O cara está desempregado, ele tem família para sustentar. Então, o cara começa a entrar em pânico e vou abrir mão do meu direito. Não, eu não quero férias, eu quero trabalho. Eu não quero salário mínimo, pode me dar meu salário mínimo. Entendeu? Tranquilo? Então, nós temos esses grupos que apoiam a ascensão do totalitarismo. Agora, a gente trabalha na Itália. Mussolini, o fascismo. Beleza? Daí o próprio nome da matéria também, ou totalitarismo ou fascismo. Fascismo é uma palavra italiana, significa faccio. Faccio é um machado, beleza? Lá na época do Império Romano, era um machado em que no cabo do machado possuíam várias varas, beleza? Vara mesmo, beleza? De bater mesmo.
Esse machado ficava na mão de um legionário durante uma incursão militar, lá na época do Império Romano. O que esse fátio significava? Que o general que controlava aquela legião romana, ele tinha um poder de comando. Portanto, as varas, ele podia castigar qualquer militar que está subordinado ali, e o machado, pena capital, ele podia matar qualquer um. Beleza? Então, o que significa aquele fátio? Que o general comandando aquela tropa, ele tem poder total. Beleza? Daí o nome de fascismo que nós temos aí. Tranquilo? Então, o fascismo surge na Itália, beleza? Após a Primeira Guerra Mundial. Tá. Qual é a visão da Itália? O que nós temos da Itália aí? Cara, durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália começa do lado do Império Alemão, mas durante a guerra ele troca de lado. Fica do lado do Império Britânico. Qual o motivo dele trocar de lado, desse vira-folha? O objetivo da Itália era adquirir colônias. Busca por mercado consumidor e busca por matéria-prima. Procura lá na videoaula de Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, o objetivo da Itália era buscar matéria-prima e mercado consumidor. A Inglaterra fala que ia oferecer isso a ela se ela trocar de lado. Fica do meu lado, que no final da Primeira Guerra Mundial, aí a gente racha aí as colônias aí e você fica com a merreca aí. Acaba a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra dá um calote na Itália. Beleza? Então a Itália, apesar de ter ganho a Primeira Guerra Mundial, ela sai como, economicamente falando, como uma derrotada. Então uma crise avassaladora na economia alemã, na economia italiana. Então a economia italiana, a inflação está lá em cima, está galopando, está 200%, o máximo chegou, foi a 2.000%. Cara, você tem noção que com a inflação 2.000%? Para você ter ideia, a inflação brasileira, aí, se eu não me engano, deve estar 6%. Do cara tá 2.000. Olha o nível da crise econômica na Itália. Desemprego galopante. Aí o desemprego entra o efeito dominó. Violência como assaltos, assassinato, prostituição. E o negócio tá brabo. Beleza? Para piorar isso, a gente faz um ponto, pula para a América, os Estados Unidos. Os Estados Unidos criam uma lei proibindo a imigração italiana. Os italianos agora são proibidos de entrar nos Estados Unidos. O Brasil copia os Estados Unidos e proíbe a imigração italiana aqui também. Qual o motivo disso? 2 motivos. Esse primeiro motivo que eu vou falar com você tem a ver com o Brasil também. Esses italianos estão metidos com coisa de sindicato, partido comunista. Então, vários italianos saem do seu país de origem, vai para os Estados Unidos e fundam sindicatos de trabalhadores e passam a lutar para ter direito trabalhista. E isso aqui no Brasil também. Tanto que o governo brasileiro e o governo americano proíbem a imigração italiana. Além disso, no caso dos Estados Unidos, cria aí a lei seca. Ou seja, é proibido fazer comércio de bebida alcoólica. Vários italianos, então, fundam aquela máfia, a máfia italiana, né? Aquela coisa toda, é só lembrar do poderoso chefão italiano. Então, ali os Estados Unidos, para tentar diminuir essa máfia, ele proíbe imigração italiana. Beleza? Isso, agora a gente volta para a Itália, isso piora a economia italiana. Beleza? Conforme eu falei com vocês no início dessa videoaula, o Partido Comunista começa a se disseminar nesse meio. Beleza? O Partido Comunista Italiano começa a crescer, liderado por Giacomo Matteotti. Beleza? Então o Partido Comunista Italiano já existia, o Partido Comunista Italiano, só que neste momento ele começa a ganhar força. Beleza? E começa a fazer várias manifestações, querendo a instauração do comunismo na Itália, também querendo melhores condições de vida dos trabalhadores, né? Salário mínimo. Então o negócio tá tenso, o conflito na Itália tá tenso, né? Por melhores condições de vida, acesso a trabalho, aquela coisa toda. Nesse ninho de magafa-gafa, beleza? Surge um jornalista. Ponto. Vamos falar desse jornalista. Professor de português, comunista, beleza? Pacifista, nome do cara, Benito Mussolini. O cara vai para a Primeira Guerra Mundial.
A gente não sabe o que houve, quando ele volta da Primeira Guerra Mundial, ele volta outra pessoa. Ele volta extremamente belicoso. Ele é contrário à paz. Pelo contrário, ele passa a dizer que tem que ter uma guerra constante. Segunda coisa, extremamente nacionalista. O cara passa a defender a volta, a restauração do antigo Império Romano. Beleza? E aí ele funda um jornal chamado Popolo d'Italia. E nesse jornal ele passa a disseminar essas ideias. Beleza? Ultranacionalista, militarista, beleza? E anticomunista. A classe média, os empresários italianos, a Igreja Católica começa então a se aproximar dessa galera. Beleza? Começa a ficar próximo dessa galera. Os ex-militares da Primeira Guerra Mundial, o que eles fazem? Se juntam e prestam obediência a Benito Mussolini. Mussolini percebe que ele tem um exército. E esse exército passa a ser chamado de os Camisas Negras. Também chamado de Fatti Italiani di Combattimento. Beleza? O que é isso? Um grupo paramilitar obediente a Mussolini. Mussolini percebeu que ele tem um exército particular. E o que o Mussolini faz? Vamos combater o comunismo. Então, com os Camisas Negras, ele passou a caçar os comunistas. Então, toda manifestação dos comunistas lá na Itália, né, para vários motivos, podia ser por direito trabalhista, como é o problema lá na Itália também, como a instauração do comunismo, os Camisas Negras, eles iam para lá e descia porrada nos caras, violência gratuita, e abafava aquela revolta. Beleza? O Mussolini começou a perceber que a sua popularidade está crescendo com o seu jornal, Popolo d'Italia, e agora com o trabalho dos Camisas Negras, que estavam atacando os comunistas na Itália. Beleza? O que Mussolini faz? Ele funda em 1921 o Partido Nacional Fascista. Beleza? E aí esse agora virou um partido político. Em 1922 ocorreu a greve geral. Os comunistas, eles lideraram uma série de greves na Itália por melhores condições de trabalho, né? Crise econômica, beleza? A crise, né? Aquela crise de 29 chegando, então nós estamos aí descendo ladeira abaixo na economia italiana. Então aqui o Mussolini, os comunistas, eles começaram a fazer várias manifestações por ter melhores condições de trabalho, né? Aquela coisa toda. O Partido Nacional Fascista, através dos Camisas Negras, foram lá e abafou a revolta. E eles viram que eles estavam com força total. O que eles fizeram? Os Camisas Negras, fizeram uma grande manifestação chamada a Marcha sobre Roma e exigiu do rei Vítor Emanuel III, tá, a entrega do cargo de primeiro-ministro para Mussolini. Então, eles exigiram que Vítor Emanuel III colocasse Mussolini no cargo de primeiro-ministro. Vítor Emanuel III cedeu e deu o cargo para Mussolini. Mussolini, quando sobe ao cargo de primeiro-ministro, aí ele começa a instaurar um totalitarismo ali. Qual a primeira coisa que ele faz? Vamos combater o comunismo. O comunista bom e o comunista morto. Então ele passa a caçar e a exterminar todos os membros do Partido Comunista Italiano. Giacomo Matteotti, que era o líder do Partido Comunista Italiano, ele morre. Beleza? Como que ele morre? Tadinho, ele espirrou e morreu com 3 tiros na cabeça. De espirro. Beleza? Então, Giacomo Matteotti morre. Beleza? O Partido Comunista Italiano, ele começa a enfraquecer por causa disso. Beleza? Obviamente, né? Como é perseguição, quem é que vai meter a cara? Em 1924, eleições presidenciais. Quantos candidatos? 1. Quem? Mussolini. Mussolini, então, ele ganha as eleições presidenciais. Ele já era primeiro-ministro. Beleza? Agora presidente. Quando ele assume os 2 cargos, ele agora passa a se chamar de Duce. Duce significa Supremo Líder.
beleza? Aí ele consegue concentrar todos os poderes em suas mãos. Ele começa a instaurar uma ditadura. O que ele faz? Ele cria a OVRA, que é uma polícia secreta. Qual é o objetivo dela? Simples. Vamos caçar os nossos inimigos comunistas. Quem são esses inimigos comunistas? Todos os italianos. Então ele passa a investigar todos os italianos, perseguindo e destruindo qualquer membro dentro do próprio partido italiano, que é contrário ao Partido Nacional Fascista. Beleza? Então, ou seja, se você não for do Partido Nacional Fascista agora, você já é considerado inimigo nacional, já é considerado inimigo da nação italiana. E você, inclusive, começa a perder os seus poderes, começa a perder os seus direitos. Vocês são presos e assim por diante. Beleza? Em 1927, Mussolini dá a cartada final da democracia. Ele pega a Constituição italiana e bota fogo. Beleza? Coloca outra Constituição no lugar, que é a Carta del Lavoro. Beleza? Essa Constituição é uma Constituição autoritária. Beleza? Ela instaura o corporativismo, proíbe greve, toque de recolher instaurado na Itália, beleza? Os direitos trabalhistas são extintos, tá? Salário mínimo, jornada de trabalho, beleza? Todos os direitos são progressivamente destruídos com a Carta del Lavoro. Tranquilo? Em 1929, tem a crise de 29, beleza? Os Estados Unidos entra em crise econômica e aí ocorre efeito dominó em todos os países capitalistas. Antes da gente falar isso, eu tenho que falar do Tratado de Latrão, que foi um acordo entre Mussolini, beleza? E a Igreja Católica. Qual foi esse acordo? Mussolini, aí a gente tem que dar uma paradinha e tem que relembrar um pouquinho sobre esse problema. A Itália, ele surgiu, o país Itália surgiu em 1871, beleza? Uma das guerras que existiu para a formação da Itália foi a guerra de Garibaldi contra o Papa. Garibaldi, ele invade o Roma, beleza? Que era um território papal, e esse território passa a ser agora um território do Reino da Itália, beleza? Vítor Emanuel I, que é o primeiro rei da Itália, e ele agora vai dominar aquele território, tanto que a capital da Itália, Roma, beleza? E o Papa nessa? O Papa foi preso e submetido ao poder do rei. Obviamente, o Papa não aceita e excomunga. Ou seja, a gente tem um problema diplomático entre o Reino da Itália e o Papa. Mussolini ele faz um acordo com o Papa agora. E que acordo seria esse? Reconhecia a Itália como país e Mussolini como seu líder, beleza? Dava apoio a esse país fascista. Em troca, ele entregaria um território que nós chamamos hoje de Vaticano. E assim o Papa aceita o acordo. Beleza? Surge o Estado do Vaticano no Tratado de Latrão. Em troca, o Papa dava apoio ao fascismo na Europa. Tranquilo? Show de bola? Tratado de Latrão. Agora a gente continua aí com a crise de 29. A Itália, na crise de 29, o que Mussolini faz para enfrentar isso aí? Ele cria indústrias. Que indústrias essas? Indústria bélica. Militarização. Beleza? Então, Mussolini, ele constrói uma série de indústrias, intervindo na economia italiana para isso, e essas indústrias vão ser usadas para a máquina de guerra. Ou seja, essas indústrias foram feitas para criar um exército para uma futura guerra. Então, aí, em 29, Mussolini ele começa a direcionar a Itália para uma futura guerra, Segunda Guerra Mundial. Beleza? Aquele velho spoiler. Tranquilo nisso, gente? Show de bola? Em 1935, ocorre uma eleição presidencial na Espanha. Pô, mas a gente tá falando da Itália. Beleza? O que aconteceu? Quem ganha as eleições presidenciais lá foi Manuel Azaña. Manuel Azaña, ele era do Partido Comunista Espanhol. O fascismo. Comunista bom e comunista morto. Os espanhóis fascistas lá,
que eram chamados de Falange, liderado por Francisco Franco, se rebelou contra a eleição presidencial, contra o resultado da eleição presidencial, e estourou uma guerra civil. Beleza? A Falange, que eram fascistas, contra os republicanos, que eram comunistas. Mussolini pega o exército dele aqui e leva para lá, para testar o exército italiano lá na Espanha, para ver se estava ótimo o esquema. Beleza? Ele e o seu amiguinho, parceirinho, o maluco do bigode, o Hitler na Alemanha. Beleza? Então a Alemanha e a Itália mandam exército para lá para apoiar Francisco Franco, beleza? Na Guerra Civil Espanhola. E aí Francisco Franco, de 35 a 39, a guerra estanca na Guerra Civil. Em 39, Francisco Franco ganha e instaura uma ditadura totalitária fascista lá na Espanha. Tranquilo nisso? Show de bola? Aí agora a gente fala da Alemanha nazista, Hitler, beleza? Cara, como que tá a Alemanha? A gente volta o tempo. Acabou a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, nós temos um problema sério, que é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é um tratado que impunha pesadas penalidades à Alemanha. Como, por exemplo, o exército alemão foi reduzido. Tá? O armamento alemão, navios de guerra, tanques, beleza? Aviões, foram confiscados pela Inglaterra e França. E a Alemanha teve que pagar diversas indenizações à Inglaterra e França. Beleza? Obviamente, a Alemanha não tinha condição financeira para isso. Os Estados Unidos entram e cria o Plano Jung. Nesse plano, os Estados Unidos emprestavam dinheiro a juros para a Alemanha. Beleza? A Alemanha, com esse dinheiro, pagava a Inglaterra e França. Tranquilo? Então, a Alemanha, por causa desse checkmate que ela está aí, ela está em uma crise econômica já fortíssima. Beleza? Desemprego lá em cima, inflação lá em cima, isso. Cara, imagina quando chegar em 1929. Então, a Alemanha já está desesperada, a inflação aí já está 1000%. Tranquilo? O problema que nós temos aí chegou a 200 mil na Alemanha. Tá? Então, a Alemanha está desesperada com por causa dessa crise econômica. E aí o Partido Comunista Alemão começa a crescer, começa a avançar. Beleza? Esse Partido Comunista Alemão era liderado por Rosa de Luxemburgo. Tá? E a Rosa de Luxemburgo, então, na Liga Espartaquista, ela instaura o comunismo na Alemanha. Ou seja, Rosa de Luxemburgo faz um golpe. Beleza? Igual Lenin na Revolução Russa lá. Ela toma o poder. De quem? A República de Weimar. Vamos relembrar da República de Weimar aí. No final da Primeira Guerra Mundial, um grupo de militares que queriam a paz, queriam o fim da Primeira Guerra Mundial, eles instauram a República na Alemanha. Eles tiram, depõem o rei, a monarquia parlamentar sai e é colocado a República de Weimar. Tá? O primeiro presidente Weimar, ele assina o Tratado de Paz, Tratado de Versalhes. Beleza? Essa república ela é uma república liberal, ou seja, já adota um esquema econômico que já não tem mais pernas. Então, a economia alemã não alavanca. Beleza? Nesse tumulto todo, Rosa de Luxemburgo toma o poder desses caras. Finalzinho de 1918, vai até a metade de 1919. Beleza? Então, Rosa de Luxemburgo está no poder e um grupo de ex-veteranos da Primeira Guerra Mundial, junto com parte do exército, junto com parte do governo da República de Weimar, tira Rosa de Luxemburgo do poder, ela é fuzilada, beleza? E o comunismo na Alemanha não cresce. Só que a classe média fica de ressabiada, fica com a pulga atrás da orelha. A burguesia fica com a pulga atrás da orelha. Eles ficam desesperados com isso. Caraca, a gente teve sorte. Imagina se aparece uma segunda Rosa de Luxemburgo, meu irmão. O negócio vai ficar sinistro pro nosso lado. Tranquilo nisso? Show de bola?
Nisso, né, um grupo de veteranos da Primeira Guerra Mundial fundam um partido político chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Beleza? Em alemão, a sigla desse troço é Nazi, daí nazismo. Oh, professor, você não falou que Hitler não era comunista? Tá lá, ó, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Socialista. Pô, então se fosse sim, clube social é comunista também. Pera lá, né? Nem tudo que é social significa que é comunista. Beleza? Tempo. Tá? Então, vamos voltar aqui. Beleza, surge esse partido. Quais são as características? Fascistas, militarista, totalitário, beleza? Intervenção do Estado na economia, toque de recolher, né? Aquela coisa toda. Autoritarismo, tranquilo? Show de bola? Em 1919, beleza? Finalzinho de 19, entra Adolf Hitler. Ele entra nesse partido. Beleza? Ou seja, Hitler não funda o nazismo, o partido nazi. Ele entra nesse partido. Beleza? E ele vai ganhando popularidade dentro do próprio partido nazista. Tranquilo? Quais são essas ideias? São todas as ideias fascistas, né? O nazismo são todas as ideias, mais duas. Então, lembra que eu comentei com vocês no início? Ó, gente, toma cuidado com o nome. Então, vamos entender legal aqui. Caiu na prova do vestibular. Marca a alternativa abaixo que corresponde corretamente o fascismo. Tá no singular? O cara tá perguntando a Itália. Né? Aí, caracteriza aí os fascismos, plural. Ele tá falando do fascismo em geral. Beleza? Aí o cara fala assim, nazismo. Aí se, opa! Aí ele quer o fascismo na Alemanha. Beleza? Então, quais são as características extras do nazismo? Duas. O antissemitismo e o arianismo. O que é o antissemitismo? A perseguição a judeus. Beleza? Os nazistas, eles perseguiam os judeus, consideravam os judeus os culpados por todo o caos que eles sofriam. Beleza? E o arianismo. O arianismo é o mito da raça ariana. Eles se consideravam uma raça pura, uma raça superior. Então, cabia a eles, como raça superior, dominar as demais raças. Então, todas as outras raças devem se submeter ao jugo dos alemães, dos arianos. Beleza? Tranquilo nisso? Então, o que acontece? Vamos continuar aí agora a corrente cronológica. A Alemanha, no decorrer do tempo aí, continua com a sua crise econômica, beleza? E começa a faltar dinheiro por causa do próprio Estados Unidos. A crise de 29 se aproximando, então os Estados Unidos, economicamente falando, começa a perder dinheiro. Então aquele plano Jung começa a falhar. Quando começa a falhar, automaticamente a Alemanha não tem dinheiro para pagar a Inglaterra e França. O que eles fazem? A França vai lá e confisca o Vale do Ruhr. O Vale do Ruhr é um território onde tem fábricas metalúrgicas alemãs, beleza? E riquíssimo minério de ferro. Isso dá um baque muito grande na economia alemã, beleza? E prejudicando futuramente aí o próprio pagamento à França e à Inglaterra. E, a primeiro momento, a economia alemã continua na sua espiral. A inflação vai lá para cima. Tranquilo? Em 1923, ocorre o Putsch de Munique. O que significa isso, afinal de contas? Putsch de Munique. Putsch de Munique foi uma tentativa de golpe. Os nazistas, eles queriam, né, vamos tomar o poder, que esse governo da República de Weimar é um governo fraco. Olha aí, ó, perdemos o Vale do Ruhr, a economia alemã está indo para o saco, pô. A gente não pode deixar isso acontecer, vamos tirar esse governo do poder. Então eles tentaram um golpe, não conseguiram, fracassado. Beleza? Vários membros do partido nazista foram presos, inclusive Hitler. Hitler, na cadeia, escreve um livro chamado Mein Kampf.
beleza? Ou Minha Luta. Nesse livro, Hitler, ele escreve todas as teorias nazistas. E através desse livro, essas teorias começam a ser disseminadas por toda a Alemanha. Consequentemente, o partido nazista começa a ganhar popularidade, começa a ganhar expressão. Tranquilo nisso? Show de bola? Agora, por que o Mein Kampf tem essa adesão? Por causa da crise econômica. Beleza? O cara começa a dizer lá, ó, você está passando necessidade é por causa do judeu. Você está passando necessidade é porque o governo, ele não está fazendo o seu trabalho direito. A galera está desesperada e começa então a aceitar essa onda. Então o partido nazista começa a crescer. Entendeu? Em 1928 até 1930, o partido nazista está crescendo, né? Ele está aí crescendo exponencialmente. Tanto que o partido nazista começa a exigir a soltura de Hitler da prisão. Em 1930, Hitler foi solto, beleza? E em 1932 se candidata ao cargo de presidente da República na Alemanha. Ele, né, pelo Partido Nacional, pelo Partido Nazista, beleza? E do outro lado nós tínhamos Hindenburg, beleza? Hitler não ganha as eleições presidenciais, entretanto, o Senado, o parlamento alemão, ele é maioria do Partido Nazista, ou seja, o Partido Nazista não ganha o cargo de presidente, mas a maioria das cadeiras no Senado, no parlamento, né, era do Partido Nazista. Tranquilo? Aí, eleições para primeiro-ministro, eleições para chanceler, primeiro-ministro é na Itália, eleições para chanceler, quem escolhe? O Senado. Adivinha quem ganhou? Hitler. Hitler sobe então ao cargo de chanceler em 1933, beleza? Nós temos aí como presidente Hindenburg e Hitler como chanceler. Os dois dividem o poder executivo. O que Hitler faz? Neste momento ele funda dois exércitos paramilitares. Um é a SA, comandado até por Rohr, e outra a SS. Beleza? Esses dois exércitos eram igual os camisas negras de Mussolini. Era o grupo que fazia o trabalho sujo para ele. Ou seja, neste momento ele começa a atacar vários grupos contrários ao partido nazista. Beleza? Em 1934 ocorre o fogo no Reichstag. O que é o fogo no Reichstag? O parlamento alemão pega fogo. Beleza? Aí Hitler aproveita esse incidente acusando as pessoas que eram contrárias. Não, esse incêndio foi feito pelas pessoas que são contra o partido nazista. Quem seriam? Os comunistas, todos os partidos que não são de Mussolini, que não são de Hitler, não são nazistas, né? Os judeus. Então, ele faz aí uma grande limpa, primeiro, no próprio poder político. Então, inclusive, a SA foi extinta, até mesmo do próprio partido nazista. Hitler persegue e mata todo mundo que é contrário a ele. No mesmo ano, ele faz a Noite dos Cristais, beleza? E a Longa Noite dos Longos Punhais. A Longa Noite dos Longos Punhais foi expurgo, beleza? Que é a destruição dentro do próprio partido nazista. Por exemplo, eu sou nazista, só que eu não quero o Hitler no poder. Eu quero Rohr, que é um outro nazista lá. Já era para mim. Ah, não, eu sou nazista e defendo o Zé. Caixão e Vela Preta para mim também. Ou seja, a Longa Noite dos Longos Punhais foi expurgo. Todo mundo que era contrário a Hitler. Beleza? E a Noite dos Cristais foi a prisão, beleza? E a realocação dos judeus. Então, as propriedades judaicas, tá? As sinagogas, os judeus, beleza? Foram presos e realocados não para campos de concentração ainda, e sim para guetos, beleza? E as propriedades judaicas foram confiscadas, sinagogas foram incendiadas, saqueadas, tudo na Noite dos Cristais.
Tranquilo isso? Show de bola? E aí, neste ano, em 34, Hindenburg morre, beleza? Quem vai ser o novo presidente da Alemanha? Hitler. Hitler, então, ele já era o chanceler, agora ele torna o presidente da Alemanha. Quando ele ocupa esses dois cargos, agora ele é chamado de Führer, beleza? Que é o grande líder. Ele consegue juntar esses dois cargos. Quando ele junta os dois cargos, agora ele é o Führer, ele instaura uma ditadura totalitária. Beleza? Ele passa a nomear os governos locais, então não existe mais eleição para prefeito, não existe mais eleição para governador, tudo é Hitler que vai decidir, beleza? Ele dissolve todos os partidos políticos na Alemanha, exceto o Partido Nazista, beleza? Ele já tinha a SS, ele cria a Gestapo, que é uma polícia secreta, tá lá para investigar, né, caçar todas as pessoas que eram contrários à ascensão da Alemanha, instaura censura, toque de recolher, beleza? Ele proíbe greves e proíbe sindicatos na Alemanha, instaura o corporativismo e defende a noção de espaço vital, ou seja, nós devemos criar uma grande guerra porque nós somos alemães, nós somos raça superior, então nós devemos simplesmente pegar aquilo que necessitamos, espaço vital. Então ele passa a defender uma guerra constante, uma guerra contra o mundo, pois os arianos são uma raça superior. Além disso, Hitler passa a não cumprir o Tratado de Versalhes, então ele volta a se rearmar. Então nesse momento, Hitler ele cria indústrias bélicas, beleza? Navais, a metalurgia, armamento, e para fazer frente para uma futura guerra, que seria a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Como nós vimos em 1935, a Guerra Civil Espanhola explode, beleza? Hitler pega o seu exército, o exército nazista, e manda para lá como experiência, a fim de verificar quais seriam as fraquezas desse exército recém-criado por ele, para olhar o seu verdadeiro inimigo, que é Inglaterra e França. Na Guerra Civil Espanhola vai de 35 a 39, beleza? Com a vitória de Hitler, e em 1939 ele já inicia a Segunda Guerra Mundial, beleza? Aí a gente fecha essa videoaula já aí com a outra bola pro gol, que é a Segunda Guerra Mundial. Beleza, galera? Tranquilinho? Um abraço, um beijo, um queijo para vocês. Fui!